Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1, A Igreja dos Primogênitos. Autor, Pedro Dong. Semana 1, A Igreja dos Primogênitos. Quinta-feira. Ler com oração, Hebreus 12, versículos 22 ao 23, parte A. Tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Título de hoje: Os três aspectos da primogenitura. No Antigo Testamento, ser primogênito era algo muito especial e desejado por muitos. Entretanto, nem todos o valorizavam e acabavam perdendo essa bênção, como aconteceu com Rúben, o filho mais velho de Jacó, Israel. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Ele perdeu o direito de primogenitura porque se deitou com Bila, esposa de seu pai. Gênesis 35, 22. Temos de lutar para ter o viver da vida da igreja, que mantenha nosso nome na genealogia dos primogênitos do Senhor. Não abra mão de ser um vencedor. Pague o preço que for necessário. Tome sua cruz em cada situação, seja em casa, no trabalho ou no viver coletivo com os irmãos, para que seu nome esteja escrito entre os primogênitos de Deus. Esse é o verdadeiro ministro da nova aliança. O primeiro aspecto da primogenitura é a porção dobrada da terra, que foi transferida para os filhos de José, Efraim e Manassés. Josué, capítulos 16 e 17. Eles foram contados entre os 12 filhos de Israel e ganharam sua porção da herança. Gênesis 48, 5. Quando não abrimos mão desse direito de primogenitura, recebemos uma porção dobrada da bênção do Senhor, com todas as riquezas insondáveis. Vale a pena lutar e pagar um preço por isso. O texto de Crônicas continua: Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. 1 Crônicas 5:2. O segundo aspecto da bênção é a realeza, dada à tribo de Judá, de onde nasceu Jesus. Gênesis 49:10 diz: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Se queremos ser vencedores e reinar com Cristo no mundo que há de vir, não podemos abrir mão do nosso direito de primogenitura. Por isso não vivamos cochilando em relação à obra de Deus, desligados da sua vontade, envolvendo-nos somente com as nossas atividades particulares. Sigamos os passos do Senhor, esvaziando-nos e pagando o preço de cruz, para não perder a realeza. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 9. O terceiro aspecto é o sacerdócio, como está escrito em Deuteronômio 33, versículos 8 e 9, que dizem: De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi. E não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a sua aliança. Quando o Senhor afirma não conheceu a seus irmãos, ele se refere ao episódio em que o povo
fez um bezerro de ouro logo depois de ser liberto do Egito. Eles comiam, bebiam e se divertiam em torno de um ídolo, e isso indignou o coração de Deus. Êxodo 32, do versículo 4 ao 10. Do versículo 25 ao 28, quando Moisés lhes ordenou escolher entre aquela vida sem freios e o Senhor, os filhos de Levi se posicionaram pelo Senhor, ao lado de Moisés. Foi aí que eles ganharam o sacerdócio. A característica comum entre esses que receberam o direito de primogenitura foi o fato de todos terem feito diferença na história do povo de Israel. José sustentou o povo judeu no momento em que sua terra passava por muita fome. Da tribo de Judá procederam os reis Davi e Salomão, responsáveis pela edificação do templo no Antigo Testamento. Jesus veio da tribo de Judá. Os filhos de Levi se consagraram totalmente ao Senhor para servi-lo, e além de ganharem o sacerdócio com Arão e seus filhos, também receberam a incumbência de auxiliá-los no tabernáculo, o centro do mover de Deus naquela época. Todos eles ajudaram a executar o plano de Deus no Antigo Testamento. Deus podia contar com todos eles. Deus pode contar com você? Não renuncie a nenhum dos aspectos do direito de primogenitura. No viver da igreja, não ficamos como a multidão nos tempos de Jesus, que somente buscava o Senhor para benefício próprio. Somos aqueles que negam a si mesmos para segui-lo por onde quer que ele vá. Pergunta de hoje: quais são os 3 aspectos do direito de primogenitura? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.